você. Você tá na área aí? Tá chegando, né? É isso aí. E aí, saiu o edital? Saiu o edital? Edital, né? Edital PM Pernambuco, né? Edital saiu. Apenas para quem vai jogar duro, né? Alô, você. Tá jogando duro direto, né? É isso aí. Coraçõezinhos aí, né? Balãozinhos. Importante, importante. A gente gosta, né? É isso aí. Alô, você. Colocar aqui. Que o aluno fica falando, professor, tá baixo o som, né? Trazendo pra cá, porque eu não posso gritar, né? Olha a hora. Só pra quem joga duro, né? Quem tá com medo do concurso. É a galera aí com. Pô, fala sério. Ai, professor, ai, coração batendo. Pô, sabia que o edital ia sair, né? É, jogar duro, né? Assunto tranquilo, né? Princípio da materialização do fato no direito penal. Ou da exteriorização do fato. Tranquilidade, rapidinho a gente fecha aqui. Som tá baixo? Professor, suas aulas são tão boas que até meus pais que não são do direito estão assistindo. Olha, isso é muito legal. Eu vou dar um print de tela nessa tua mensagem, né? Teus pais estão jogando duro, né? Estão jogando duro. Tá muito baixo? Alô, alô? Alô, você? Tá baixo? Tá baixo? Vou sair e vou entrar de novo então. Vamos ver aqui. Tá baixo? Espera aí. Deixa eu ver. Como é que tá o som? Alô, alô? Alô? Alô, alô? Alô, você? Alô, você? Tá normal. Tá normal. Alô, você? Eu estou usando, está bom. Alô, você? Legal. Testando. Legal. Testando. Legal. Meu moleque 2 anos adora suas aulas aí, tá vendo aí? Todo mundo na casa jogando duro. O som tá bom. Vou começar com perceba. Alô, Hélio, Hélio, como é que tá o som, Hélio? Dá o retorno. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alô, som, som. 1, 2, 3. Testando. 1, 2, 3. Alô, edital Pernambuco saindo até o final do mês. Alô, testando. 1, 2, 3. Alô, você. Perceba bem, testando som normal. Som normal. Alô, alô. Bacana. A Laís adora. Ela adora. Joga duro. Vamos lá. Rapidinho que. Ou depois. Eu tô entrando lá no sax. Tá ali. Depois eu tô entrando lá no direito e café e direito, né? Jogar um pouquinho duro lá no assunto que eu já abordei com o meu pessoal aqui, mas eu vou levar lá o assunto lá no café e direito. Perceba bem, princípio, né? Princípio da materialização do fato ou princípio da exteriorização do fato. O que vem a ser o princípio da materialização do fato no direito penal comecei jogadouro. Perceba bem, que o Estado ele deve incriminar, né, condutas humanas voluntárias. E aí eu tenho que te chamar logo para analisar o artigo 2º do Código Penal. Beleza? Artigo 2º, pega teu Código Penal, joga duro, pega teu Código Penal que eu comecei a desenhar. Beleza? Estou desenhando, né? Já falei que o Estado deve incriminar condutas humanas voluntárias. Comecei assim. Antes eu falei, né? Dei a denominação, o tema da aula, princípio da materialidade do fato ou princípio da exteriorização do fato. Comecei a desenhar e logo jogar duro, né? Eu ia pegar leve, mas esse negócio de leve é para os fracos. Eu vou continuar com o meu sistema jogando duro. Quem quiser, acompanha. Quem não quiser, fazer o quê? O jogo é duro. Artigo 2º da lei. Eu já estou desenhando, né? Sabe como é a Zuc didática. Você já está fazendo seus apontamentos, né? Você já está raciocinando como você vai trabalhar na prova. Beleza. Vocês adoram. Artigo 2º. Não posso gritar. Olha a hora. Artigo 2º.
Artigo 2º, pega o artigo 2º, pega o artigo 2º, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Perceba bem o que diz o artigo 2º do Código Penal. Segura as mensagens agora, a gente começou a desenhar, segura as mensagens. Segura as mensagens. Segura as mensagens, senão a gente não consegue. Beleza? Artigo 2º. O artigo 2º diz o seguinte: ninguém pode ser punido por fato. Novamente, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução dos efeitos penais da sentença condenatória. Professor, esse artigo aí é o artigo, né, que fala aí, né, positivando a abolício. Sim, eu sei que é, né? Abolício crimes, né? É isso? É o desaparecimento daquela conduta considerada criminosa. Perceba bem que na abolício crimes, perceba bem que você tem aí a cessação dos efeitos penais. Vou falar da abolício, mas vou voltar para onde eu quero. Agora dei um gancho para falar da abolício. Qual o problema? Então você tem a cessação dos efeitos penais da sentença condenatória na abolício. Vamos supor que o Tício tenha furtado um veículo. Ele bateu o veículo. Tu acredita nisso? Furtou o veículo e bateu o veículo. Amanhã sai uma lei dizendo que o furto não é mais crime. Não é mais crime. Veja que os efeitos penais da sentença condenatória irão desaparecer. Porque ocorreu a abolício. Não é isso? Mas perceba bem, ele não bateu o carro? Esse carro era dele? Não era. Era da vítima. Então perceba bem que a obrigação de reparar o dano que ele provocou, veja que essa obrigação permanece. Ou seja, a obrigação, né, a obrigação que é oriunda aí da responsabilidade civil, né, os efeitos civis da sentença, não é isso? Veja que eles permanecem, beleza? Então ele é obrigado a reparar o dano. Beleza, falei da abolício, eu te trouxe de novo para mim. Falei da abolício, eu te trouxe de novo para mim, que eu estou analisando o artigo 2º. Perceba bem, olha o que o artigo 2º fala. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Então, vem cá. Então, se a lei posterior não deixar de considerar crime, o cara pode ser punido sim, mas ele é punido pelo fato. Ele é punido pelo fato, Professor, isso quer dizer então, sim, que o direito penal brasileiro se inclinou pelo direito penal do fato. Ou seja, o professor, então, peraí, muito embora, cara, deixa eu ver se eu entendi, o cara vai responder penalmente, sim, mas ele vai responder pelo fato, né? Sim, ele vai responder pelo fato. Tá. É por isso que as pessoas falam direito penal do fato? Sim. Direito penal do fato, a responsabilidade do agente decorre pelo fato que ele cometeu. Tá. Professor, se o cara for, então, vamos supor que ele tem uma periculosidade considerável. Beleza. Então, deixa eu ver aqui. Se ele cometer um crime, ele pode responder sim. Professor, essa periculosidade dele eu posso usar? Não. Por quê? Porque aí você está deixando, né? Você está considerando para punir o fato a personalidade do agente, o estilo de vida que ele leva. Veja que aí você está utilizando o que eu vou chamar de direito penal do autor. Direito penal do autor, ele considera, né, o modo vivente, a personalidade do agente, beleza? Até mesmo a conduta social. Veja que esse é o direito penal do fato. Eu vou punir fulano, né, pelo que ele representa. Melhor dizendo, esse direito penal que pune com base na periculosidade, com base na figura da pessoa que ele representa, é o direito penal do autor, né? É o direito penal do autor, né? Perceba bem que eu considero aí o modo de vida, né? O modo de vida que ele levava. Veja que eu tenho a fundamentação da minha condenação é toda em cima da personalidade do agente. Então, o direito penal do autor, não é isso? Perceba bem
Deixa eu botar aqui minha folhinha. Segura aqui, não joga duro comigo. Perceba bem, então, o direito penal do autor, ele trabalha com isso. Tanto é que o direito penal do autor, ele chega ao ponto de chegar a pensar numa consequência de punição pelos simples atos, né? Pelos simples atos aí do agente pensar, né? Veja que o direito penal, isso do autor, né? O direito penal do fato não, né? Veja que o direito penal do fato, pensamentos, não é isso? Pensamentos, cogitações para o direito penal do fato, são o quê? São coisas irrelevantes, né? O pensar, né? O cogitar, porque eu dependo que ele venha a manifestar, que ele venha, né, a exteriorizar o fato. Legal? Bacana? Tá. Legal então, professor. Veja que o direito penal do fato, muito defendido aí por Roxin, né? Veja que Roxin chegava a dizer o seguinte, Roxin falava o seguinte, ele falava o seguinte, a sanção representa uma resposta pelo fato individual, né? Roxin dizia isso, olha, a sanção deve representar, né, uma resposta ao fato individual. Beleza? Roxin nesse pensamento. Perceba bem que esse direito penal do autor é o direito penal que se baseava a doutrina nazista. A doutrina nazista se baseava assim. A doutrina nazista pensava o seguinte, olha, vamos exterminar, né, considerando a personalidade desse agente, né, a origem, né? Veja bem que ele não é um alemão puro, perceba bem, né? E aí você tinha aquela concepção, né, de punir com base no direito penal do autor. Beleza? No Estado Democrático de Direito, nos Estado Democrático de Direito, você vai perceber que prevalece, né? Você vai perceber que prevalece aí o direito penal do fato, né? Aí num Estado social, Estado liberal, perceba bem, você tem aí o direito penal do fato. Um ponto muito importante que você tem que ter em relação ao direito penal do fato, veja que a doutrina, ela critica muito, tá? A doutrina, ela critica muito alguns artigos do Código Penal e lá da Lei de Contravenções Penais. Perceba bem que lá no artigo 59, na dosimetria da pena, né? Olha eu desenhando, lá no artigo 59, na dosimetria da pena, olha só o que fala o 59. Pega o 59 aí. 59 diz o seguinte, vamos lá? Fala aqui na fixação da pena, né? Ó, o juiz atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, eles jogam duro. Eles falam, ó, esse negócio do 59 fazer alusão à conduta social e à personalidade do agente é uma manifestação do direito penal do autor. Então, a doutrina fala, olha, na fixação da pena, no que se refere à conduta social e à personalidade do agente, só podem ser consideradas para questão de benefício do autor, né? Porque desde o momento que eu começo a considerar a conduta social e a personalidade para agravar a pena, né, perceba que eu estou manifestando um direito penal do autor, ou seja, eu estou baseando minha condenação utilizando elementos ligados à sua personalidade. E esses elementos ligados à personalidade, eu tenho o direito penal do autor. Né? Veja bem que o direito penal, né, o direito penal brasileiro, ele adotou, né, o direito penal do fato, como prevê lá no artigo 2º. Não faz referência ao fato? Ninguém pode ser punido por fato. Não é isso? Então a doutrina critica, né, no 59, quando o 59 se refere à conduta social e à personalidade do agente. Tá? A doutrina entende que aqui a conduta social e a personalidade do agente somente poderiam ser considerados para benefício do réu. Legal? Bacana? Em relação ainda ao direito penal do fato, a doutrina critica ainda outros dispositivos. Perceba bem que a doutrina critica o artigo, né, o antigo artigo 59, não é isso? O antigo artigo 60, o artigo 60, veja que ele tratava da contravenção penal, né, da mendicância. Lá na mendicância,
perceba bem que o autor ele era punido pelo estilo de vida que ele levava. Ora, punir uma pessoa pelo estilo de vida que leva, veja, mesmo se a pessoa não praticar nenhum fato, o fato então do cara se encontrar ali naquela órbita, né, da mendicância, ele tem que ser punido por isso. Isso é um direito penal do fato. Perceba bem que a contravenção da mendicância, perceba que ela foi revogada. E aí a doutrina faz referência ainda a um outro artigo, né? O artigo 60. Essa semana eu trabalhei esses dois artigos 3 vezes, estou trabalhando nessa teoria. Ele faz referência lá na vadiagem. Perceba bem que a vadiagem, a doutrina fala, ó, vocês estão colocando como contravenção penal a vadiagem, beleza, mas a vadiagem, essa questão de você criminalizar um estilo de vida que o cara tem, veja, né, perceba bem que isso é uma manifestação do direito penal do autor. E o direito penal brasileiro adotou, né, o direito penal do fato. Então a doutrina aponta que o artigo 59 ele estaria contrariando a concepção penal, né, em que segue o direito penal brasileiro. Né? O direito penal brasileiro ele trata aí, ele considera, né, na análise, na órbita penal, veja que ele considera, né, o fato que o agente praticou. Beleza? E não, você não tem que ficar preso, né, ao estilo de vida, porque isso é direito penal do autor. Né? Direito penal do fato é o fato. Não é isso? É por isso que a doutrina criticava, né, o 59 que foi revogado, né, que é a mendicância, a contravenção penal da mendicância, e critica ainda a contravenção da vadiagem. E aí, só para quem joga duro e acompanha o Zuc, eu, né, trabalhando, que eu jogo duro, comecei a falar lá do princípio da materialidade do fato, aí joguei duro porque eu já estudei o que é culpabilidade às avessas. Aí já está duro, o jogo já está duro, que é só para quem pegou a aula de ontem. Né? E aí eu já começo a trabalhar, porque eu posso falar da culpabilidade às avessas. Né? Na questão da vadiagem, lembra isso? Lembra isso? O direito considerando ali, lembra disso? Olha só como é que eu já fiz um link. Né? Então, numa prova discursiva, tu chama com culpabilidade da vez, o examinador ele fica doido. Ele pediu o direito penal do fato. Ele pediu o princípio da materialização do fato. Não é isso? E você joga com culpabilidade às avessas, ele vai ficar doido com você, né? Você tá já... Ele vai falar, o cara não tá de bobeira. Entenderam? Não, então você tem que costurar, né? Beleza. Professor, o que é a culpabilidade às avessas? Isso aí não tem como explicar hoje. Né? Vou ver se eu jogo a aula lá no YouTube e você vai ver. Bem, para quem pegou, já está entendendo o que eu estou falando. Que esse carrinho eu dei ontem, eu já estou dando outro. Né? Mas quem pegou a aula de ontem já está entendendo. Beleza? Pois bem, legal. Né? Falei do direito penal do fato, trabalhei, estou desenhando ainda, né? Então, a doutrina critica, né, o 59 no que se refere ao juiz considerar a conduta social e a personalidade do agente, porque isso é uma manifestação do direito penal do autor, a doutrina critica. A doutrina criticava o artigo 60, que foi revogado na questão lá da mendicância, não é isso? Da mendicância. E a doutrina critica ainda, né, a contravenção do artigo 59, a vadiagem, que está vigente ainda. Eu sempre falo para vocês, né, a vadiagem, perceba bem, a vadiagem é um artigo meio que desuso, né? Meio que desuso, porque olha a situação econômica hoje, né, da sociedade, perceba bem, é uma inegibilidade contra diversa, né? Essa questão de considerar o cara vadio, porque não tem emprego, o cara vai fazer o quê? Né? Ele fica aí meio que nessa situação, né? Perceba bem, né? Lembrei agora dos crimes de colarinho azul. Crime de colarinho azul, né? Crime de colarinho azul, né, praticado pelaquela baixa camada da sociedade, né? Lembra? Sabe por que o nome crime de colarinho azul? Crime de colarinho azul, porque você perceba bem, essa baixa classe da sociedade, né, é ligada aos operários. E os operários utilizam o quê? Macacão azul. Por isso que roubo, esses crimes que a galera comete lá da classe baixa, a gente chama de crime de colarinho azul. Os operários utilizam colarinho azul. E o termo colarinho branco,
veio para se contrapor ao termo colarinho, ao colarinho azul. Vocês estão entendendo como é que quando você começa a jogar duro, você começa a fazer link? Numa discursiva? Tá entendendo? Falou de crime de colarinho azul, falou de culpabilidade às avessas. Pô, esse cara joga muito duro. O examinador vai falar, caramba, olha só como é que ele está trabalhando a prova dele. Esse cara joga duro, ele sabe de muita coisa, né? Ele já começa a falar, pô, peraí, né? Não posso, o cara vai meter um recurso aí, vai vir com um carrinho. Não é isso? Bacana, então. Tranquilo? A gente volta aqui, né? Legal, então. Então, já que é direito penal do fato, eu só posso começar a punir, a pensar em responsabilidade penal, quando a gente materializa o fato. E aí eu faço o link. E jogo para o intercrimes. Joguei duro agora. Joguei duro porque eu puxei para o intercrimes. Olha, eu puxando o examinador para o intercrime. Olha só que coisa linda. Puxando o examinador, né? Trabalhei com ele, né? Falei um pouquinho da culpabilidade que eu quis falar, nem necessitava falar. Falei do que eu tinha que falar, que é a pedra de toque, que é o artigo 2º, não é isso? Porque falou, né? Ninguém pode ser punido pelo fato, então o direito penal é do fato. Falei que a doutrina critica a questão da personalidade lá na fixação da pena. Falei que a doutrina critica a questão do juiz analisar a conduta social do agente. Aí falei que a doutrina critica lá o artigo 59, que trata da vadiagem. Falo para o examinador também da mendicância e mostro para ele que eu sei que está revogada. Entendeu? Não? Na mendicância, né? E falo que aí eu falo que a vadiagem ainda está vigente. E na hora que eu falar da mendicância e da vadiagem, eu puxo e trabalho com culpabilidade às avessas. Falo um pouquinho só para ele sentir que eu sei. Aí eu estou trabalhando com ele, puxo ele agora para o intercrimes. Aí ele vai saber que eu sei as fases do crime. Aí eu falo para ele, examinador, perceba bem, é direito penal do fato. Então, se o cara está pensando e ele ainda não externou qualquer tipo de ação, eu não posso punir. Então, examinador, perceba bem, no intercrimes tem a cogitação eu penso, é direito penal do fato. Então, se o cara é um cara perigoso, se ele só está pensando, eu não posso punir, eu não posso considerar essa conduta criminosa, examinador. Porque ele está na fase da cogitação, ele não praticou um fato, o fato não está materializado. Entendeu ou não? Né? Aí eu falo para ele, a primeira etapa é a cogitação. Examinador, eu não posso punir a mera cogitação, né? Direito penal do fato, não posso punir pensamento, né? O direito não se preocupa com isso. Entendeu, examinador? Perceba bem que, em regra, né? Veja que o direito ele não pune, né? O planejamento. Não é isso? Você vai falar isso, né? O cara só de planejar, o direito não pune, examinador. Mas perceba bem que eu trago agora a exceção. Eu trago a exceção para você. E aí eu falo, examinador, o direito não pune pensamento, não pune cogitações, mas desde o momento em que 3 ou mais pessoas se reúnem, né? Tem a sua exceção, né? Se reúnem para planejar, para pensar, no sentido de praticar um crime, veja que aí o Código Penal, ele submete essa responsabilidade penal que eu tenho associação criminosa. Joguei duro, né? Então, aí você traz na excepcionalidade, né? Entenderam ou não? E aí eu falo, examinador, olha que eles estão pensando em matar, agora são 2 pessoas só. Estão pensando em matar, a polícia chegou, eles estão lá sentados, pensando em matar. Examinador não pode prender. Por que não? Porque eles estão pensando. Direito penal do fato, não praticaram o fato ainda, estão pensando. Estão na fase da cogitação. Bacana, não? Eles querem matar a vítima por asfixia. Né? E aí, estão ali, pegaram um veículo, estão caminhando. A polícia aborda, e aí? Para onde vocês estão indo? Vamos lá matar o Tício. Inclusive, nós estamos pensando nisso agora. Examinador, não posso puni-los. Por quê? Estão nos atos preparatórios, que em regra não são puníveis. Por quê? O fato ainda não foi materializado. Não é isso? Mas eu mostro para o senhor, examinador, que alguns fatos nos atos executórios podem ser punidos, nos atos preparatórios,
Como, por exemplo, se a intenção fosse matar mediante arma de fogo, essa aquisição da arma estaria aí o porte ilegal de arma de fogo. Mas, examinador, só posso falar da prática do homicídio quando começo a materializar, e aí você tem a materialização do fato via de regra, né, na fase da execução. Né? É por isso que a tentativa, né, você começa a punir na fase da execução, porque ali você começa a materializar. Ali sim você tem um fato, né? Começa a execução. Então, essa ligação do direito penal do fato com o intercrime, isso é muito importante também, né? Trabalhar isso. Beleza? Ali na execução, né? Aí sim você, né? Olha aí, há um fato aí. Beleza? O que é o importante? Eu trouxe assim essa questão do intercrimes, que eu acho que você pode jogar um link, fazer um link com isso. Mas em conclusão, qual é a conclusão que a gente consegue chegar no que se refere ao qual que é a conclusão? Qual a conclusão que a gente consegue chegar no que se refere ao princípio, né, da materialização do fato, o princípio da exteriorização do fato? É que o direito penal, né, o direito penal do fato, ele, né, vai se preocupar com condutas humanas voluntárias. Ou seja, quando você tem, né, aquele fato materializado. Então, o fato de você pensar em matar alguém que está lá na fase de cogitação, você não pode incriminar essa conduta. Porque ele está pensando, é um mero pensar. Né? Como diz a doutrina italiana. Né? A doutrina italiana, ela fala o seguinte: olha, pensar não paga imposto. Né? Pensar não paga imposto. Então perceba que o fato de você só pensar, se você só cogitar, veja que você ser punido por isso é direito penal do autor. Estou te punindo por quê? Porque você pensa dessa forma. É a sua personalidade dessa forma. Né? A sua personalidade é assim, você pensa assim. Isso é direito penal do autor. Beleza? Tranquilo? Legal? Então, pessoal, claro que longe de esgotar o assunto, né? Mas fica essa vertente, né? Princípio da materialização do fato. Princípio da exteriorização do fato no direito penal. É isso. Ou seja, o direito penal só vai começar a punir quando o fato está o quê? Começa a ser materializado. No início, a materialização do fato, não é isso? E isso tem um pouquinho com a ligação lá com o intercrimes. E aí você faz essa ligação, né, com o direito penal do autor, beleza? E esse pensamento não paga imposto, né? É lá da doutrina italiana, né? Eles utilizam esse termo lá, né? Para dizer o seguinte, ó, fase de cogitação, o direito penal é do autor, não é do fato, né? Veja que no direito penal do fato, você pune o cara porque o cara pensa. No direito penal do autor, você pune o cara porque ele pensa daquela forma. Não é isso? Ó, ele pensa dessa forma, não, né? Se comportou dessa forma. Veja que é o pensar dele, né? Do pensamento dele, né? E veja então que você pune o pensamento, você pune, né, aquela questão do pensar. Beleza? Tranquilo? Legal? Bacana. Tem um barulho do ar-condicionado? Não, né? Deu para entender. Pessoal, fechou então? Direito penal, princípio. Hoje eu estou. Princípio da materialização do fato, o princípio da exteriorização do fato no direito penal. Deu para entender? Então, se cair uma questão dessa na sua prova, fale sobre o princípio da materialização do fato ou o princípio da exteriorização do fato. Você vai ter que trabalhar esse princípio, aí você vai ter que trabalhar o direito penal do autor versus o direito penal do fato, né? Direito penal do fato versus direito penal do autor. Beleza? Trabalho que você puder trabalhar, né, dentro dessas concepções. Beleza? Agora, os artigos importantes que você deve citar, aí materializando isso, um exemplo aí do direito penal do autor, né? Se você quiser citar, aí você fala, a doutrina aponta, né? A doutrina aponta, né? Lá, o antigo artigo revogado lá, o 60 da Lei de Contravenções Penais, que era a questão lá da mendicância. A doutrina aponta o artigo 59, que trata da vadiagem. Mas se você quiser te chamar na co-culpabilidade, é contigo. Aí tu tem que segurar, tem que estar sabendo para você trabalhar.
Bem, aí você também tem que falar do 59, na questão lá da personalidade, condição pessoal do agente, veja a conduta social do agente, aí você fala, ó, isso seria, ó, doutrina entende, que só poderia ser considerado aí no benefício, né? Porque, veja, que você considerar a personalidade, né, e a conduta social do agente seria um direito penal do autor, né, e veja que aí você não pode esquecer de dizer, olha, o direito penal brasileiro, né, isso é a doutrina majoritária nesse sentido, e todo mundo fala isso, perceba que o direito penal brasileiro a doutrina, né, entende que o direito penal brasileiro optou pelo direito penal do fato, e é o que está aqui, né? Lá, aí como que você vai falar? Ó, lá no artigo 2º, né, quando ele diz lá, quando a lei fala, ó, ninguém poderá ser punido por fato. Então aí estaria, né, a inclinação do direito penal brasileiro para a doutrina do direito penal do fato. Legal? Bacana? Tranquilo? Deu para entender isso aí? Deu para entender? Bacana. Quem gostou aí, dá aqueles coraçõezinhos bombados aí pra gente. Legal? Acharam que foi pesado? Foi pesado não. Deu para pegar, né? Jogo duro, né? Então, o que acontece? Agora vou convidar vocês, né? Zuc 2 agora. Vou beber uma água e vou estar entrando lá no periscope do Café e Direito, né? Café e Direito. Outra coisa, né? Bomba de coraçõezinhos. Outra coisa importante que eu quero falar com vocês. O edital de delegado de Pernambuco deve sair até o final do mês. A aula de inquérito que vai cair em Pernambuco, as questões de inquérito que irão cair em Pernambuco, perceba bem que eu irei trabalhá-las sexta-feira, beleza? Lá em Goiânia, transmissão ao vivo, tá? Quem não pode estar lá vai poder acessar em casa. Outra coisa boa que eu consegui é o seguinte, que quem não puder assistir ao vivo vai poder assistir depois. Agora eles vão me falar qual o tempo que vai ficar disponibilizado. Então, se você comprou, não vou poder assistir às 18 horas, você vai poder assistir depois. Professor, será que pode assistir mais de 2 vezes? Mas eu não sei, vou ter que ver lá. O que eu consegui fazer é o seguinte, é que você não... Quem comprou, vamos supor, vai começar lá às 18 horas. Se você não pode acessar às 18 horas, você pode acessar depois. Deve ser um curto espaço de tempo. Você tem que entrar lá no site Saber Mais Direito, né? sabermaisdireito.com e adquirir seu passaporte para você assistir essa palestra que eu vou trabalhar em inquérito policial 2h10 mais ou menos. Beleza? Outro ponto importante aulão premonição Pernambuco, né? Agora todo mundo está sabendo que vai ter o concurso. Bem, a gente está fazendo um aulão premonição em Pernambuco, no Recife, um dia antes da prova. Então o primeiro lote praticamente está acabando, não é isso? Perceba bem, você tem que entrar lá no site Saber Mais Direito. Quem quiser fazer o Recife, quiser fazer uma aula antes, um dia antes da prova, de correção em exercícios, né? Em exercício do CESP, a gente vai trabalhar assim. Perceba bem, tem que adquirir seu passaporte. E no Rio, já está confirmado, em abril eu estou no Rio. Beleza? Em abril, você já arrumou azul que mala para a palestra em Goiânia? Já, aqui. Em abril eu estou no Rio, beleza? A gente vai fazer um aulão aí no Rio, uma revisão, né? Tipo um aulão em exercício de penal, processo penal de ações extravagantes, questões do CESP e da Funiversa. A gente vai trabalhar, vou dar os bisu, fica ligado aqui e tal. Né? Um aulão vai ser legal, tá? Minas esse ano, isso aí a gente tem que ver ainda, beleza? Quero saber do aulão de Brasília. Bem, Brasília até agora eu não marquei nenhum aulão, né? Me parece que vai ter um aulão aí do pessoal do portal F3 no dia 16 de abril, não sei, mas eu não estou. Não estou fazendo parte desse evento. Beleza? Eu devo fazer um evento meu antes, não sei qual vai ser a data, tá? Aí vai ser eu vou dar a aula que eu vou dar no Rio de revisão de penal, processo penal de legislação extravagante, vou fazer em Brasília também. Estou querendo fazer ainda no mês de março ou início de abril, a galera de Brasília. A gente deve fazer um local maior, né? Não sei se vai dar para fazer lá na Asa Norte, mas eu aviso vocês. Beleza? Então, tranquilo? Pessoal, vai ter premonição aqui no Mato Grosso, isso aí já está confirmado também. Por Rio eu vou em abril. Sempre vejo pelo PC.
Hoje vi pelo telefone. Dá os coraçõezinhos. Pô, bombou aí. Boa noite, minha gente. Tá. Vou embora então. Que daí agora, depois eu vou entrar lá no Café Direito. Paraná ainda não. Deixa eu jogar para Amapá, você vem. Amapá é top. Delta Gabriel desse jeito. Bacana. Pessoal, tô indo lá então, beleza? Aula top, até daqui a pouco, mestre. Legal, tá? Entra lá no Café Direito, que eu vou abordar um tema que eu já abordei, mas de repente vocês não visualizaram. Vou falar sobre o princípio da continuidade normativa típica, beleza? E fazer uma relação lá com a abolição crimes. Legal, então? Bacana, daqui a pouco eu tô lá, beber uma água e entro lá. Joguei duro. O princípio da materialização do fato, princípio da exteriorização do fato no direito penal. Café e direito. Não é café com direito, café e direito. Café e direito. Bacana. Muito bom, pá. Beleza. Pessoal, essa pegada, quem já está me acompanhando já sabe como é a pegada. A gente desenha, dá um carrinho e vem trabalhando, né? Isso mesmo, vai para Amapá, delante focado. Beleza, mete o delante focado aí. Bomba nos coraçõezinhos para ver se a gente chega aos 2 milhões. Agora, né? Beleza? Tranquilo? É a pegada, mano. A gente tá nessa pegada aí. Pensei em pegar leve, pega porra de mão leve, não. Meu irmão, pegada é essa. A gente vai pra guerra. É isso aí, desculpa o termo. Pegar. Você vai pra guerra, joga duro logo. Concorda comigo? Você vai ficar forte.